Olá, meu nome é Pedro Leonel Rodrigues da Silva, aluno do curso de especialização em Fisiologia do Exercício Aplicado à Clínica. Irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Tatiane Lopes Valentim Pasquale Ostolin. O nome do trabalho: Mapeamento do efeito do exercício aeróbio na cognição de idosos com doença de Alzheimer, uma revisão de escopo. A doença de Alzheimer, também chamada de doença senil, foi descoberta em 1906 por Alois Alzheimer, um neuroanatomista alemão. A demência, a doença de Alzheimer é uma demência que acomete tanto homens quanto mulheres. E ela é causada por agressões cumulativas no cérebro ao longo da vida. Ela pode resultar em declínios das funções cognitivas, se estendendo para desorganizações do comportamento e sintomas psicóticos. Ainda, alguns sintomas comuns da doença de Alzheimer: confusões, déficits cognitivos, insônias, alterações na personalidade, perda de memória e demência. Vale ressaltar que a doença de Alzheimer piora conforme o processo de envelhecimento progride. Então, quanto mais ocorre o processo de envelhecimento, mais ele tende a piorar na doença de Alzheimer. A suposta causa da doença de Alzheimer é descrita como aglomerados de neurotóxicos presentes em áreas do cérebro. Esses neurotóxicos são dois: a proteína tau, presente no axoplasma dos neurônios, né? E o peptídeo beta-amiloide, AB, né? Presente no meio extracelular entre os neurônios, né? Essas duas proteínas, quando associadas, elas formam corpúsculos arredondados chamados de oligômeros. E esses oligômeros bloqueiam as sinapses, atrofiando e causando mortes neuronais. Essas interrupções apagam memórias adquiridas e impedem novas aquisições, além de causar danos encefálicos. Então, os oligômeros eles são extremamente reativos às sinapses que os neurônios fazem. E quando eles bloqueiam as sinapses, os neurônios... porque a saúde dos neurônios é gerada por causa da formação de sinapses. Então, quanto mais sinapses eles fazem, mais saudáveis são esses neurônios. Então, quando ocorre o bloqueio das sinapses, eles atrofiam e morrem. Não existem tratamentos farmacológicos que interrompem a doença de Alzheimer. Todavia, a prática de exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, tem se mostrado ótimas estratégias no tratamento da doença de Alzheimer, pois a prática de exercício físico melhora quadros depressivos, comunicação, e funciona como fator preventivo também. Isso se deve pelo fato do exercício físico, de forma geral, resistido ou aeróbico, proporcionar a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos em diversas áreas do cérebro, né, favorecendo a oxigenação e nutrição do órgão, e também a neurogênese, que é a divisão dos neurônios. Então, quanto mais neurônios, mais sinapses a gente vai ter, e, consequentemente, melhor as funções cognitivas ocorrerão. Neurogênese é uma mitose, né, dos neurônios. A cognição pode ser definida como uma gama de processos mentais relacionados à aquisição, armazenamento, manipulação e recuperação de informações. A totalidade dos elementos que constituem os processos mentais é denominada de cognição global. A doença de Alzheimer pode comprometer elementos ou até mesmo a totalidade da cognição, sendo esse processo patológico denominado de declínio cognitivo. Então, declínio cognitivo é esse comprometimento dos elementos da cognição que tende a piorar, o declínio cognitivo tende a aumentar ao longo do processo de envelhecimento, né? E, consequentemente, a cognição tende a descer. Então, quanto maior o declínio cognitivo, menor a cognição. Glikorowska e Mankiewicz descrevem que o exercício físico, especialmente o aeróbio, é responsável por vários ganhos cognitivos vistos tanto em humanos quanto em ratos. Isso se deve pelo fato da prática de exercício físico aeróbico
aumentar a secreção do fator de crescimento derivado do cérebro, o BDNF, que ele é uma neurotrofina que causa a neurogênese e a sinaptogênese. Sinaptogênese é a formação de novas sinapses. Neurogênese é a mitose dos neurônios, divisão neuronal. Revisões recentes buscaram entender os efeitos da prática de exercícios físicos na cognição de idosos com doença de Alzheimer. Todavia, essas revisões focaram em métodos caros e invasivos, como imagem cerebral e análise sanguínea. E também tiveram como amostra amostras não especificamente idosas, de 60 anos ou mais. Então, para verificar a alteração na cognição de idosos, por meio de intervenções com exercício físico, essas revisões não atingiram, não buscaram artigos que focaram especificamente em idosos. Todavia, existem métodos baratos e que só exigem treino, apenas isso, que são as escalas de avaliação cognitiva, que não são métodos invasivos e além de ser baratos. Algumas escalas de avaliação cognitiva são a The Alzheimer Disease Assessment Scale, que é a ADAS-Cog, Mini Mental State Examination, MMSE, entre outros. Sendo a ADAS-Cog a mais comum e a mais utilizada também. Os objetivos desse presente trabalho, dessa revisão, são: objetivo primário, analisar os efeitos da prática regular de exercícios físicos aeróbicos na cognição de adultos mais velhos com doença de Alzheimer, avaliados por escala de função cognitiva e dentro de uma periodização de treino ou terapia clínica. O objetivo secundário, apresentar protocolos de intervenção, intensidades e escalas mais utilizadas na avaliação cognitiva, adotados pelos estudos incluídos. Métodos. Esse trabalho trata-se de uma revisão de escopo. Essa revisão de escopo segue as recomendações do Instituto Joanna Briggs e as buscas foram feitas nas seguintes bases de dados: Cielo, PubMed, Pedro, Lilacs e Cochrane. Utilizou-se a estratégia PICO, né? Que significa população, intervenção, controle e desfecho. A PICO foi adaptada e sensibilizada para cada base de dados. Então, para cada base de dados teve uma estratégia com algumas alterações. Seguiram um padrão, mas tiveram algumas alterações. Nós utilizamos descritores em inglês, português e espanhol. E esses descritores foram extraídos do site Descritores em Ciências da Saúde, DEX, MESH. Utilizou-se também operadores booleanos, os dois operadores booleanos, o OR e o AND. O OR, entre cada descritor presente em cada um da sigla da PICO. E o AND para ligar essas siglas da PICO. Então, por exemplo, entre população e intervenção teve o AND. Entre intervenção e controle, AND. Controle e outcome, AND. Agora, entre os descritores de cada sigla, aí utilizou o OR. Já vou mostrar. Aqui são os descritores, alguns descritores utilizados em português, inglês e espanhol, extraídos da DEX. Aqui nós temos a população, né, os acrônimos da PICO, né, população, intervenção, controle e desfecho. Então aqui população, intervenção, o controle não fez necessário utilizar, então não colocamos descritores. O desfecho, cognição, função cognitiva, população, doença de Alzheimer, e idosos com doença de Alzheimer, intervenção, exercício físico, exercício aeróbio. Aqui nós temos exemplos da estratégia adotada. Então, como eu falei, aqui nós temos a PICO, né? População, intervenção e desfecho, sendo que aqui a OR está sendo utilizado entre cada descritor de uma sigla, né? No caso seriam essas linhas aqui, entre cada sigla da PICO, utilizou-se o AND. Então aqui, ó, entre A1 e A2, AND. Entre A2 e A3, AND. Ok?
E aqui nós temos em português, mas aqui também temos em espanhol, uma estratégia adotada, mesma coisa. Aqui nós temos uma estratégia em inglês, né, na PubMed, no caso, feita no PubMed. Essa daqui foi realizada na Cielo, tá? A estratégia mais diferente de todas as buscas foi a da Pedro, porque o sistema de busca avançado da Pedro é diferente, tem um padrão bem específico, então utilizou-se os descritores presentes na própria base de dados, que é o Alzheimer, o Fitness Training e Clinical Trial. Elegibilidade. Incluímos estudos experimentais de seres humanos, artigos publicados em periódicos científicos, revisados por pares nos idiomas inglês, espanhol e português, estudos que avaliaram a melhora cognitiva em idosos com idade igual ou maior de 60 anos, né, mediante o uso de escalas, MMSE, ADAS-Cog ou outras, após intervenções por periodizações de exercícios físicos aeróbicos, além que esses estudos tinham que estar na íntegra e gratuitos. Excluímos revisões de literatura, monografias, teses e dissertações, relatórios de pesquisa em andamento, publicações de resumos em análise de eventos científicos, artigos científicos que não avaliaram a efetividade do exercício aeróbico em pacientes com DA, estudos experimentais com animais, artigos indisponíveis na íntegra e não gratuitos, estudos que avaliaram a cognição por meio da análise de biomarcadores, neurotrofinas, né, método invasivo, e imagem cerebral. Artigos em outros idiomas não condizentes com os especificados no critério de inclusão. Seleção e extração dos dados. Utilizamos o site Ryan, né, QCRI, para a seleção dos estudos. Nesse mesmo site fizemos a remoção das duplicatas, filtragem das publicações por meio de leituras de títulos e resumos. Fizemos a leitura do corpo textual dos artigos também, para reafirmar se esses artigos deveriam ser incluídos. Então aqui foi uma explanação geral, com a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, fizemos a leitura do corpo textual. Depois, organizamos os dados em quadros e as informações coletadas foram tamanho amostral, média de idade, intervenção, duração e protocolo, gênero dos participantes e resultados. Aqui nós temos o fluxograma, né? A identificação. Nós tivemos 385 estudos identificados, duplicatas removidas 85, restando 300. Né? Aí aqui nós tivemos com a leitura, né? Com a leitura dos resumos e dos títulos e também do corpo textual no processo de triagem. Nós também fizemos a exclusão de alguns artigos conforme 3 razões: tipo de estudo errado, publicação errada e população errada, que é presente na própria Ryan, restando 6 estudos. Então, 6 estudos foram incluídos de fato, que atenderam nossos critérios de inclusão. Resultados. 5 desses estudos, foram 6 estudos incluídos, né? 5 deles eram de Feng Yu, né? Um pesquisador lá de Minnesota. Então, nota-se que ele é um grande pesquisador nessa área. E ele utilizou em todos os seus estudos intervenções com ciclismo em ciclo ergômetro estacionário, com uma amostra de idosos, 60 anos ou mais, de ambos os sexos. A intensidade utilizada foi moderada, com base na frequência cardíaca de reserva, 50%, 65% a 75%, e escala de Borg. Já Venturelli e colaboradores, que foi um outro estudo, né, dos 6, utilizou a caminhada constante guiada, que é uma caminhada com um guia, né? Em idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos também. A intensidade adotada foi a moderada, com base mediada por estímulos verbais. A ADAS-Cog foi a escala mais utilizada para avaliação da cognição. Tá? Em vários estudos ela foi utilizada, exceto na de Venturelli e colaboradores, 2011, que utilizou o mini-exame do estado mental. Todavia, o mini-exame de estado mental foi utilizado também para classificar a doença de Alzheimer das amostras nos demais estudos. Só que para avaliar a cognição, Venturelli e colaboradores utilizou. Antes e depois das intervenções com exercícios aeróbicos. Então, essa avaliação com as escalas foi antes
do período, né? E depois do período, ok? Aqui, ó, nós temos o resumo, dos achados, tá? Então, Venturelli apresentou, achou que as amostras teve um achado que as amostras tiveram uma estabilização na cognição global e uma diminuição do declínio cognitivo, o que é bom. Se diminui o declínio cognitivo, significa que a cognição estabiliza, né? Então, que os pacientes tiveram uma melhora, uma manutenção, na verdade. Yu e colaboradores verificou que a amostra estabilizou tanto o declínio cognitivo quanto a cognição global, que é bom também. Aqui também cognição. Vale ressaltar aqui a de Yu, Salisbury e Mathiasson, que teve um aumento da cognição global e uma diminuição do declínio cognitivo dos seus pacientes, né, da amostra. O que é muito bom. Todavia, só foi esse estudo que apresentou uma melhora na cognição global de fato. As demais estabilizaram o processo. Discussões. Intervenções com exercícios aeróbicos em adultos mais velhos podem diminuir ou estabilizar o declínio cognitivo, mantendo a cognição global. Então, quando se diminui ou estabiliza o declínio cognitivo, tem uma manutenção da cognição global, né? As intervenções mais adotadas foram ciclismo em ciclo ergômetro estacionário e caminhada constante guiada na intensidade moderada, pois são estratégias seguras e eficazes contra o processo de doença de Alzheimer em idosos. O ciclismo apresenta uma boa segurança e a caminhada guiada também. Formas de prescrição de intensidade mais adotadas foram a frequência cardíaca de reserva e a PSE, na escala de Born. A frequência cardíaca de reserva proporciona uma maior segurança, aumenta o condicionamento cardiopulmonar do paciente também. Vale ressaltar que o exercício físico aeróbico em intensidade moderada colabora para uma melhor aptidão cardiorrespiratória em humanos, né? E essa condição está fortemente associada à redução da progressão patológica da doença de Alzheimer. O BDNF está relacionado com esse aumento do condicionamento cardiorrespiratório. Então, quanto maior condicionamento cardiorrespiratório, melhor a secreção de BDNF. E também o exercício físico ele promove o aumento do BDNF, né, aumento da espessura cortical e reduções dos níveis de proteína tau e beta-amiloide no encéfalo. Conclusão: existe pouca informação na literatura sobre os efeitos de periodizações e terapias com exercícios físicos aeróbicos para idosos com doença de Alzheimer. Todavia, com os achados apresentados nessa revisão de escopo, percebe-se que periodizações com caminhada guiada ou ciclismo em cicloergômetros de intensidade moderada estão associados a reduções e estabilizações no declínio cognitivo, levando a benefícios da cognição global. Portanto, com essa revisão, reforça-se a necessidade da produção de mais ensaios clínicos sobre a prática de exercícios físicos aeróbicos em idosos com doença de Alzheimer. Aqui estão as referências e muito obrigado. Queria agradecer aos professores da especialização em fisiologia e exercício e a minha professora Tatiana.